Então, hoje nós vamos falar, Tati, sobre a espiral de mudanças e como a gente se manter positivo nesse momento. Quem conhece o Luffy Gomes sabe o quanto que ele é uma pessoa super positiva. Então, ele vai trazer pra gente essa versão, essa visão positiva dele. Quem já teve o contato com a espiral de mudanças? Você Que legal! acha que eu ia Ê, atrasar para esse Luffy! encontro? Oi! Ô, o pessoal da Moriarty tá aqui, seus lindos! Que legal! E aí, Isso, gente, o fica que aí. nós vamos conversar hoje? Que eu tô doido para conversar com vocês. Então, Parece deixa. um Ó, brilho. tô vendo que tem um monte de gente que com certeza tá vindo aí do Instagram do Luffy, que não conhece ainda a rede, então vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Silvane Martins, sou irmã do Luffy, mas também eu tenho uma rede aqui em Florianópolis que se chama Rede Empodere-se, onde a gente se apoia mutuamente, e a nossa empresa ela tem a finalidade de ajudar essas mulheres a divulgar as suas empresas, a conectar umas às outras, a estar ali próxima uma das outras, e nesse momento, principalmente, a gente está sentindo muito essa união das mulheres, então está sendo muito bacana. E aí eu resolvi trazer o Luffy aqui, porque muitas das nossas mulheres já seguem o Luffy e também segue a questão da espiral de mudanças. Então eu falei, não, tem que trazer, porque tem gente que ainda não conhece, então esse momento é fundamental, tem que trazer. Então, é verdade. Primeiro, eu acho incrível essa história de vocês aí em Florianópolis, de ter essa união das mulheres empreendedoras, o que eu acho, pode gente do Brasil inteiro participar? Pode sim. A única diferença é que não vai conseguir participar dos encontros presenciais, mas o restante consegue aproveitar tudo que a gente passa para cada mulher aqui de Florianópolis também. O que é muito legal, porque na verdade vocês fazem um intercâmbio de experiências, né? O que uma aprende, uma dificuldade que uma teve na empresa, ou às vezes uma está mais desanimada porque o negócio não está indo, que solução que foi encontrada. Então isso é muito legal. Mulheres Unidas, eu acho muito legal. Eu fiz uma palestra para esse grupo uma vez aí em Florianópolis, né? É emocionante Foi. mesmo ver como que às vezes um negócio que poderia cair, com essa ajuda de todas elas juntas nessa energia, a coisa vai para frente. Muito legal. Vamos. Eu tô adorando ver aqui que também tá a galera do Armoriarte, que é. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu não aguento. Eu sou o fã mais fã deles, ó. Que faz esses aqui, ó, que são os pedidores de abraço. Tá vendo, ó? Ai, Eles estão maravilhoso, aqui né? online. É muito legal. Eu gosto de mostrar isso porque eu conheci eles, porque eles me mandaram uma vez de presente aquele pequenininho lá, que é o que eu mais amo, é aquele ali, ó, aquele pequenininho. Eu tava falando ali sobre a história do Armoriarte, que é a história do que eles fazem essa arte que se chama pedidor de abraços, né, por exemplo. Agora, o quão Sim. importante é a gente entender que é mais ou menos o que você está fazendo, que é uma distribuição de abraços de apoio, né? E agora que a gente não está tendo essa oportunidade de estar cada vez mais perto das pessoas, a gente começa a valorizar coisas que para a gente era normal, que é dar a mão, dar beijinho, dar abraço, esse contato. Então, assim, é muito importante a gente entender que para a gente fazer alguma coisa na nossa vida, seja ela no negócio, nos negócios que a gente vai fazer, nas coisas que a gente está construindo, é sempre ter esse apoio, essa rede que nos une, né? Eu, por exemplo, falo com todas as pessoas de manhã que me seguem, a gente tem essa história muito forte, que nós somos uma Uhum. turma que se apoia. É muito importante para mim saber que eles estão lá, né? É um compromisso meu muito importante também todos os dias tomar café da manhã com todo mundo e compartilhar algum ensinamento que a gente teve, né? E foi É num desses verdade. cafés da manhã que você viu que eu falei da espiral de mudanças e pediu para eu falar Sim. aqui, né? Para todo Aham. mundo. Tá. Então, quem aí conhece a espiral de mudança, escreve aí pra gente, para saber se já conhece. Que provavelmente muita gente Escreve aí conhece. eu. E nesse caso, pode me fazer a pergunta. Então, você Escreve lê, aí. Silvânia, E a assim, pergunta? eu vi. Uhum. Desculpa, eu ia te cortar. Não, é que eu estava falando que algumas das mulheres da rede que assistiram a espiral de mudança lá mais atrás, lá quando você estava fazendo, elas estavam falando que estão revendo agora, porque agora é É um momento importante. diferente. Agora é um momento diferente. Então, o que que acontece, gente? A espiral de mudanças é o seguinte: eu descobri, é uma história contada em 30 episódios, igual o Netflix mesmo. Então, você vai assistir ela do episódio 1 ao 30 na sequência, que está no meu canal, que se chama Life by Luffy,
no YouTube, tá? Uhum. Então lá você vai procurar Espiral de Mudanças e vai assistir. Por quê? Porque eu cheguei no momento que eu precisava, eu acreditava muito nessa história que os sábios sempre falaram. As pessoas mais velhas, as pessoas mais sábias sempre disseram isso sobre se você descobrir o que você ama fazer, você não precisa mais trabalhar na vida. Você nunca mais vai trabalhar na Uhum. vida. E é Uhum. muito engraçado que eu falo muitas vezes nas minhas palestras que eu descobri uma coisa muito importante cedo, que eu não gostava de trabalhar. Olha que Uhum. interessante. Como assim um Capricórnio está falando que eu gosto de trabalhar? Porque eu sou Capricórnio. Não, não é que eu não goste de trabalhar, porque eu trabalho o dia inteiro. Aliás, eu trabalho o dia inteiro e é capaz de eu estar sonhando que eu estou trabalhando, de tanto que eu gosto de trabalhar. Mas é que criaram um conceito na nossa cabeça de que trabalhar é aquela coisa meio sofredora, sabe? De Sim, você sim, sim. estar... vai lá, trabalha tantas horas por dia, e aí você trabalha tantos dias por semana, aí você reclama que está chegando segunda-feira, que saco que eu tenho que trabalhar, espera tanto tempo para passar férias, enfim. Criaram esse É. conceito que eu não quis comprar, esse conceito. Então, se você chama isso de trabalho, eu não gostei de trabalhar. Eu preciso achar qual é a minha história. Então, essa primeira questão da espiral de mudanças é você notar e assumir o quanto você não se identifica com o que você está fazendo e assumir um compromisso Uhum. com você mesma de ir em busca daquilo que vai te completar. Faz sentido? Com certeza. Então esse é o primeiro passo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá subindo pergunta aí no seu? Desculpa, fala o quê? Tá subindo perguntas das Fala de pessoas aí novo. no seu? Tá subindo Tá, perguntas não, aí por no seu? enquanto o pessoal não está perguntando, tá só comentando. Por enquanto ainda não tem Ah, tá. Não, é pergunta, porque o tá? meu, é porque como o meu travou aqui os comentários, eu queria saber se estava funcionando direitinho. Então posso continuar? Tá. Pode, vai lá. Tá. Não, porque né, todo mundo tem que tá vendo. Então a grande história da espiral de mudanças é a gente entender que tudo acontece a partir de nós mesmos. Que a gente não pode cair na armadilha de culpar o outro. Então, culpa o Sim. marido, culpa a situação do país, culpa o presidente, culpa quem é contra as suas ideias, culpa todo mundo, a vizinha, seus filhos. A mania que tem de achar, mas se meu marido fosse mais compreensível, eu daria um jeito. Minha Uhum. filha, se você fosse uma pessoa que assumisse as suas rédeas, você daria um jeito. Então, assim, eu quis assumir as minhas rédeas, para não ter que colocar desculpa para ninguém. E nessa altura do campeonato, eu era diretor de TV na RBS TV, que era aí, que eu dirigia o Uhum. bate-bola, Uhum. campanhas publicitárias do Planeta e tal. Então, quando eu É. descobri que eu não queria ser funcionário, eu tinha duas opções. Ou eu ia virar o Silvio Santos para ter minha própria televisão, ou eu precisava sair da televisão. Ou seja, sair da televisão era mais fácil. E É aí, verdade. né? Então eu fui embora para Londres para poder ficar lá em Londres. Mas assim, eu sou fotógrafo hoje, né? Eu passei, gente, quando eu fui para Londres, eu nunca tinha parado para pensar o que era uma vida de fotógrafo. Eu nem nunca quis ser fotógrafo, eu nem nunca sonhei em Aham. ser fotógrafo, nada disso eu estava em busca. Eu nunca, eu acho que, eu não sei porque não fazia parte da minha vida, eu nunca tinha olhado para uma revista com a ideia de falar, nossa, olha a foto que esse cara faz. Entendeu? Quando eu fui fazer essa viagem de descoberta minha pessoal, eu fui numa Ah. busca de Deixa eu encontrar. só deixa eu só te interromper só um instantinho, porque assim, ó, o pessoal tá falando que não tá com a caixa de mensagens ativada, né? Porque o seu tá desativado, não é isso? Aí qualquer coisa, gente, se o dele não tiver ativado, entra pelo da rede, que daí o meu tá ativado, vocês podem fazer perguntas pelo da rede, tá? Qualquer Mas dá para coisa. você fazer perguntas diferentes para outras pessoas? Não, não. No caso, eles estão entrando pelo seu. Então, como está entrando pelo seu e está desativada, eles não estão conseguindo fazer perguntas. Mas aí pode entrar pelo da rede, que daí dá para fazer perguntas, tá? Que o meu está Mas, aberto. gente, então tá, né? Eu não tô sabendo. A gente vai aí, né? Pagando mico, porque eu não tô sabendo nem do que você tá falando. Ah, mas é isso aí. Vamos que a gente aprende junto. Bom, tá bom. Bom, então, o que que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Perdi o Vamos raciocínio. lá. Você falou que estava Você tá, morando você em tá me vendo Londres, né? direito? Sim. Tá.
Então tá. Então, assim, a primeira coisa que é importante para você que tem o seu negócio, para você que é importante que tá tocando a sua empresa, tá querendo descobrir aquilo que você pode fazer profissionalmente, aquela história, porque a minha busca maior ali era espiritual, pessoal e profissional. Eram esses três, esse tripé que para mim era o mais importante. Então, como eu não fazia ideia o que era uma vida de fotógrafo, isso nunca passou pela minha cabeça. Então, isso não estava na minha cabeça durante 1 ano e meio que eu já estava lá em Londres, até eu descobrir que eu ia ser fotógrafo. E essa história que eu conto na Espiral é como eu fui chegar naquela... Era o seguinte: o que eu vou fazer da minha vida que eu nunca mais vou precisar trabalhar? Porque eu vou trabalhar com alguma coisa que eu realmente gosto. Alguma coisa que eu realmente me sinto pronto para aquilo, entendeu? Hoje de manhã, no Café com Luffy, que tem no YouTube, eu gravei falando sobre um vídeo que eu assisti um filme que eu assisti pela terceira vez ontem, que é o vídeo do Queen. Sabe, o Queen, já devem ter assistido, sei, né? sei. E aí, quando eu estava assistindo ontem, e eu falo muito sobre como ele venceu um bullying, né, que tinham com ele por causa dos dentes. Que ele as pessoas chegam a falar para ele que ele não ia nunca entrar na banda por causa daqueles dentes dele. E ele falou: não, isso aqui que você está vendo, isso não é um defeito. Isso daqui é minha grande qualidade. Quer dizer, na hora que ele enxerga que como ele é, do jeito que ele é, a perfeição que ele é, sem ter que mudar nada da história de como ele é naturalmente, né, para poder agradar os outros, ele realmente transforma aquela desvantagem em vantagem. E aí vai passando o filme, chega um momento que ele está deitado lá na época era a mulher dele, e ela pergunta assim: como é quando você está cantando, né? Aí ele fala assim: quando eu estou lá cantando para todo mundo, é como se eu nunca pudesse desafinar, como se eu nunca, nada de errado pudesse acontecer, onde eu estou naquele lugar que eu fui destinado para estar. Parece que eu nasci para ser aquilo na hora que eu estou lá no palco. Olha que coisa maravilhosa. E eu queria encontrar isso. E eu não sei se eu falei isso na Espiral de Mudança, mas eu acho que eu falei, e é importante repetir aqui, que a primeira vez que eu tive uma sensação de que eu poderia querer ser um fotógrafo, eu tinha ido fazer uma viagem para Amsterdã para fazer uma matéria para o jornal. Porque nessa altura do campeonato eu trabalhava num jornal e eu escrevi uma coluna de turismo lá em Londres. E aí foi um fotógrafo comigo, junto, eu e esse fotógrafo. E esse fotógrafo, a gente estava andando de bicicleta lá em Amsterdã, e aí a gente parou na frente de uma galeria pequena, que era uma galeria que tinha uma mostra de fotografia. Aí a gente entrou para ver essa mostra de fotografia. E aí o meu amigo que era fotógrafo, ele ficava assim: nossa, olha essa foto, olha esse enquadramento, olha esse não sei o que lá, né? E era uma foto só de grandes... olha que coincidência com o filme que eu acabei de falar, foi uma coincidência mesmo. Era uma foto só de ídolos do rock. Então, sabe aqueles ídolos do rock que o cara tem aquela foto que ele tá cantando naquela hora, a galera toda gritando, não sei o que, aquela foto. E aí eu olhava para aquele negócio, eu fiquei completamente hipnotizado por aquelas imagens, porque eu olhava para aquilo e falava assim: é isso que eu quero fazer. Aí o meu amigo falava assim: ser fotógrafo, porque a gente estava numa exposição fotográfica. Aí eu falava assim: não, eu quero sentir isso que esse cara tá sentindo, porque olha a cara desse cara na hora que ele tá cantando. Olha como esse cara ele tá completamente entregue no que ele tá fazendo. Seja lá o que eu fizer na vida, eu vou sentir isso aí. Só que nunca vai ser cantar, fazer rock, subir em palco, não era isso. Mas eu queria sentir essa entrega, essa conexão tão forte que eu sentia com o que eu estava fazendo, que eu sumia. Entendeu? Então era isso que eu queria. E isso acabou sendo fotografia, e da fotografia existem várias ramificações também, e dessas várias ramificações eu tive que achar aquela que também se identificava comigo. Então, por exemplo, eu comecei lá em Londres a fotografar moda, porque eu era assistente de um fotógrafo italiano que fazia as capas da Casa Vogue, da Harper's Bazaar, só fotografava celebridades. Sim. Aí eu ficava ali fotografando, eu ficava ali ajudando ele. Em vez de eu querer ficar aprendendo as técnicas de fotografia que ele estava me ensinando, eu queria saber quem era aquela pessoa, como que ele tinha feito não sei o que lá. Quando eu comecei a fotografar no estúdio em Londres para clientes de moda, às vezes eu mostrava fotos pro cliente e ele falava assim: nossa, a foto tá linda, mas cadê o vestido? Cadê o meu produto?
Aí eu falava assim, que vestido? Aí ele falou, gente, eu te contratei pra fazer uma foto porque eu preciso mostrar o vestido. A foto é linda. Eu falava, nossa, por quê? Porque eu tava muito ligado na modelo, na Aham. pessoa, sabe, que tava ali. Então eu comecei a perceber que o errado era eu. O errado não, o certo era eu. Ele vai contratar alguém que sabe fazer vestido. Eu só não combinava com eles. Mas ele vai lá e pega lá as coisas do vestido e eu vou atrás de gente, porque eu descobri que eu gostava era de gente, entendeu? Aham. Tanto é que a forma como eu De histórias, fotografo né? histórias, tanto é que a forma como eu fotografo hoje casas é muito mais contar a história das pessoas que vivem na Sim. casa do que ficar falando de decoração. Eu finjo que falo de decoração. Então, Uhum. eu falo de histórias de gente. Então, assim, na verdade, essa história espiral de mudanças, eu vou contando meio que passo a passo para vocês de uma história real que foi acontecendo aos poucos, como que você Aham. pode ativar dentro de você, ativar aqui dentro, todo o potencial daquilo que você descobrindo uma vez na sua vida, entendendo isso, você vai poder passar por qualquer crise, por qualquer dúvida que você tiver, por qualquer problema que você tiver lá no seu trabalho. Por quê? Porque você já descobriu como fazer. Entendeu? Exatamente. Essa que é a diferença da gente, às vezes, por exemplo, eu vou te ensinar a fazer tricô, por exemplo. Poxa, eu ensinei a fazer tricô, beleza. Mas vamos supor que caiu uma crise no mercado de tricô. Ninguém mais compra tricô. Como é que você faz? Aí você vai ficar mal, porque você não sabe o que fazer. O que eu Aham. estou ensinando agora nesse momento é, se hoje você faz tricô e entrou em crise, amanhã você vai saber fazer outra coisa, porque você descobriu Exatamente. alguma coisa que vem de dentro para fora e que você vai fluir na vida. É Então, verdade. Isso eu então falei ontem com uma menina aqui da rede, uma mulher aqui da rede, que ela estava assim, muito para baixo, muito preocupada, muito, né? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, se não der certo seu negócio amanhã, você é mulher, minha filha, a gente dá um jeito, a gente corre atrás, você vai fazer outra coisa. Não fica desesperado, porque no momento de desespero a gente não vê uma saída. E tem uma fica com a frase cabeça sua ensinando. tem uma frase sua que eu sempre guardo, que é a sua desvantagem pode ser a sua vantagem, que é o que você estava falando do Queen aí, né? Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, igual esses dias eu estava conversando com um amigo e ele todo desesperado porque é autônomo. Aí, assim, cara, a gente não vai ter dinheiro, como é que a gente vai fazer? Que não sei o que, não sei o que lá. Desesperado, assim, tipo, não sei o que fazer mesmo. E aí, eu conversando com outro amigo, falando, ai meu Deus, a pessoa está desesperada, não sei o que eu faço, será que eu ajudo? Aí eu pensei assim, eu falei, acho que a minha melhor forma de ajudar é não falar nada agora, deixar ele sentir essa dor. Deixa ele Uhum. sentir isso, porque a hora que bater a água na bunda, né? Na hora que descer o negócio que bateu, o negócio que fosse, que ele falou, meu, é agora, não tem para onde ir, ele vai ter uma ideia. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa estrutura física, espiritual, mental, ela foi feita para sobreviver. Se a gente se entrega a essa história, ela vai vir com uma ideia. Ela vai vir com alguma coisa que ela vai te trazer de solução, né? Por exemplo, esses dias eu estava falando sobre o nosso subconsciente. Por exemplo, você sabe que o nosso cérebro é uma coisa assim, ele é um órgão do nosso corpo, só, ponto. Uhum. Um órgão do nosso corpo que a função dele é registrar informações e reagir de acordo com aquelas informações. Então significa que se você recebeu a informação, você vai saber o que fazer. Se você não recebeu, você não vai ter ideia. Uhum. Né? Igual eu falo, Uhum. se eu te perguntar agora, você gostou do presente que eu ganhei ontem? Você vê que eu já mostrei hoje de manhã, vou falar outra coisa. Você já gostou? Eu não vi, não vi. Você não viu, não. Mas eu vou falar, você gostou do tapetinho que eu botei agora de manhã ali no meu banheiro? Nem vai saber, né? Olha que pergunta simples. Gente, gostou ou não gostou? Sim ou não? Não sei. Isso mostra o quanto o nosso cérebro é limitado. Se você não deu uma informação para ele, ele não sabe. E aí eu fico Não te é uma perguntando, realidade, né? Não é uma realidade para ele. Por isso que é muito perigoso você falar com uma autoridade de achar que sabe tudo. Uhum. Entendeu? E é uma outra fase que eu falo é viajar é se permitir enxergar o mundo com outros olhos. Que são os olhos das outras pessoas que estão lá do outro lado do mundo enxergando. Por que você acha que você é mais certo que aquela pessoa? Por que você acha que você sabe? Talvez a informação que você está querendo nem está aí dentro do seu cérebro ainda.
É Entendeu? verdade, Presta exatamente. atenção. Então, assim, por que eu quero falar essa história? Por dois motivos. Porque muitas vezes você fica quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça para poder achar uma solução, para poder tentar resolver alguma coisa. E lá, até a hora que você se toca, que você fala, cara, acorda. O meu cérebro é limitado, ele tem uma massa cinzenta que recebeu informação. Talvez a solução para minha vida agora nem chegou aqui ainda. Então, como é que eu vou ficar Aham. fuçando aqui dentro, ficando com dor de cabeça, se ela nem chegou? Então, o que você tem que transformar? A sua mente numa antena. Uma antena sem preconceitos, uma antena com a cabeça aberta, com a mente aberta, para que você permita que essa luz entre para você dentro da sua mente, você escute as pessoas sem preconceito, você entenda um pouco um cenário um pouco maior, para que talvez dentro daquela história venha a solução que ainda não estava dentro do seu cérebro. Faz sentido para Exatamente. vocês? Claro, até porque às vezes a pessoa também, eu até escrevi sobre isso, ó, da pessoa às vezes só conversa com gente que trabalha com o que ela trabalha, só anda com gente, sempre as mesmas pessoas. Então o ideal seria sempre você dar uma fuçada, digamos, em outras áreas que não tem nada a ver com você. Que não Que tem às nada a vezes ver o com que você você. precisa, né, tá Pois ali. é. Você sabe que eu tenho um exercício que você pode fazer aí agora. Inclusive, esse Uhum. exercício é muito bom. Até estou escrevendo porque vai sair o livro Café com Lufre em maio. E eu escrevi isso aí Ah, que esses dias. legal! Fica atento aí, gente. O que acontece? Faz um exercício na sua mente agora. E como você está só você e a sua mente, então você não precisa mentir para ninguém. Sabe aquela coisa que tem que fazer a cena? Não precisa fazer cena para ninguém, não. Só Uhum. tá você e seu cérebro. Pensa no seu grupo de amigos, tá? Uhum. Pensa em todo o seu grupo de mais aqueles amigos que você mais anda perto. A gente tem as pessoas, cada um tem sua personalidade, tá? Cada um tem o seu jeito, a gente Uhum. sabe que cada um é diferente. Mas existe uma semelhança muito grande entre vocês? Tipo assim, gostamos mais ou menos dos mesmos tipos de programas. Quando a Uhum. gente vai sair com as crianças é mais ou menos parecido o mesmo programa. A gente usa mais ou menos as mesmas roupas, os cabelos estão na moda, a gente está mais ou menos parecida também. A gente é muito dentro de um padrão. Começa a prestar atenção. Se for assim, cuidado, porque você está dentro de uma bolha, limitando ao potencial das experiências que você poderia viver. Quando você tem gente que é completamente diferente de você, que você fala, gente, como que eu posso ter uma amiga tão diferente de mim? Aí é que o caminho é certo. Gente, tipo assim, a Uhum. pessoa só gosta de viajar para Miami e ficar em hotel de luxo. E ela é melhor Uhum. amiga dela, é uma mochileira que só viaja para os lugares cafundó e come comida esquisita. Essa é a melhor história. Porque na hora que se juntam, elas trocam experiências de Sim, vários mundos possíveis. E aí você não fica presa dentro daquele achismo de achar só pode ser assim. Tá errado. é verdade. Porque o certo é você, por exemplo, vamos falar de novo do subconsciente. Estou animado. Falar do subconsciente. Sabe o que o subconsciente, por exemplo, ele faz? Olha que louco que eu vou falar para vocês, vocês prestem atenção, o que vocês acham? O subconsciente, ele já faz coisas pra gente que a gente não presta atenção. Por exemplo, andar de bicicleta. Andar de bicicleta você já anda. Dirigir seu carro. Na hora que você está dirigindo o carro, você não fica pensando, vou passar a marcha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já meio que faz automático. Você está conversando com alguém, você está pensando em outro problema, você está pensando em como na reunião que você está indo, mas você dirige direito. Você vai, você Sim, está prestando sim. atenção. Porque quem está dirigindo o seu carro é o seu subconsciente. Entendeu? Por exemplo, tem mil coisas que a gente faz, tipo, cocei, tá coçando minha perna. A mão já vai lá e coça. Você não pensou, vou coçar a minha Uhum. perna. Não, seu subconsciente já sabe o que está fazendo. Bom, considerando isso, significa que são várias coisas que já acontecem automaticamente, que já estão registradas no automático ali, o que o subconsciente vai fazendo. Pescou essa história até aqui? Sim, com Agora, você certeza. já parou para pensar quantas coisas a gente está fazendo automaticamente, achando que é o certo, mas na verdade é o subconsciente que está fazendo, porque você não dá para ele novas informações para que ele possa fazer de forma diferente? Talvez a gente está agindo, sendo preconceituoso, sendo limitado, pensando de uma forma quadrada, porque o subconsciente, porque você está agindo aquilo já dentro de um padrão. Então, a Não se beleza da permite, história é né? quebrar padrões, quebrar limites, extrapolar a caixa. Porque é aí que Às vem vezes a algumas pessoa não se ideias. permite pensar diferente porque sempre pensou assim, né? É, Aquela coisa de sempre ser criado assim, sempre pensou assim, mas a gente tem tanta coisa para aprender, né, gente? a Diferente, gente né? fala que é a síndrome de Gabriela. Sabe por É, quê? aham.
Eu Nasci nasci assim, assim, né? eu não sei o que lá assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Então, mas na verdade, a grande história da espiral de mudanças é como eu conduzo vocês dentro desse processo de você se experimentar, se dar de presente essa questão de conhecer novas histórias e principalmente como que você se conecta com essa luz que é maior do que a gente, porque eu não tenho religião, então eu não dou nome para nada, porque como a gente viaja muito, gente, isso é outra caixa para quebrar, vou contar agora. Como eu viajo muito toda hora, o que acontece? É muito difícil para mim dizer que eu tô mais certo que um cara, por exemplo, lá da Tailândia, ou que o cara lá da China tá mais certo do que o cara da África. Então, não dá, são coisas criadas pelo homem, são bem menores que as verdades espirituais verdadeiras, que não tem nome. Então, quando você se liga com o seu Deus interior, que você acredita com essa história toda, você entende que você tem todo um outro time jogando a seu favor. Tem toda Sim, uma equipe da sua empresa que é a sua equipe espiritual bacana. Se você está em harmonia com essa história, ela sabe coisas que você não sabe. Só que essas uhum, coisas que vão te ajudar só vão chegar até você se você realmente permitir que ela chegue. Se você sim, realmente abre exatamente. essa história para que ela chegue. Senão você vai ficar jogando sozinho esse jogo. Entendeu? Exatamente. E tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, porque agora, como está acontecendo tudo isso, as pessoas estão muito apavoradas, então não se permite abrir para uma coisa nova, para realmente receber essas coisas, essas energias boas. Porque eu ainda comentei ontem com essa mesma moça, eu falei, gente, eu não sei se eu estou errada ou não, mas eu não estou conseguindo me conectar nessa coisa do desespero. Eu estou tendo uma visão muito positiva de tudo isso que está acontecendo, apesar de todas as dores que eu sei que tem muita gente sofrendo, é óbvio, né? A gente sabe que as pessoas estão passando fome, isso, aquilo, mas eu estou realmente muito conectada com o positivo dessa experiência toda. Sim, isso daí é verdade. A gente tem que ser muito empático, né, com todas as pessoas que estão sem emprego, sem saída, sem o que Uhum, ter o que colocar no prato, empresas que estão falindo, gente que não sabe o que fazer com os empregados. Existe, assim, toda uma empatia em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um novo caminho sendo aberto, e se a gente se conectar com esse novo caminho que está aberto, a gente vai poder não só seguir num fluxo melhor, como também ajudar muitas pessoas que vão estar precisando da nossa ajuda, entendeu? uhum, Então, assim, dentro exatamente. desse momento que a gente está vivendo, é importante a gente se entregar por uma coisa que é fato. O mundo mudou, desde o momento que a gente entrou em quarentena, que essa coisa comentou, o mundo já mudou. Novas histórias estão acontecendo, novas realidades vão ser verdades para a gente, novas coisas que eram verdades absolutas e para a gente agora não faz Uhum, mais sentido, sabe? Hoje, assim, muitas pessoas que são mais esclarecidas, que são menos egoístas, na verdade, conseguem enxergar o bem que está acontecendo para o planeta, conseguem enxergar o quanto nós somos iguais, independente da raça, da cultura, do país, da fronteira uhum, criada pelo homem, né? Então, quando a gente percebe que todos nós podemos ter o mesmo problema, né, que você vê a quantidade de ricos que estão morrendo. Antes era o problema lá ah, não, ebola é uhum, lá na África, não é comigo, então dane-se. Agora é todo mundo. uhum. Tá Então, nesse longe, né? momento, mostra que é o seguinte, qual é a diferença que eu tenho para uma pessoa que eu antes julgava que fosse menor do que eu? Que tivesse numa cultura diferente da minha, né? Porque antes todo Uhum, mundo falava, existem pessoas que são muito preconceituosas e eu acho que infelizmente a gente está vendo isso no mundo inteiro, não foi só no Brasil, mas no Brasil a gente está vendo isso de uma forma que eu fico muito infeliz de ver, jovens falando, ah, dane-se, isso aí não é comigo não, eu sou jovem. né? Vou morrer não, Entendeu? só velho. Então, assim, mas na hora que você fala isso, você não tem realmente um sentimento de união, que é o que a gente está querendo buscar nesse momento. Então, assim, talvez essas pessoas, por exemplo, eu estava vendo uma notícia hoje que lá nos Estados Unidos, há umas 2 semanas atrás, ou 2 ou 3 semanas, acho que umas 2, atrás eu vi uma matéria, sabe aqueles Spring Break que eles têm lá nos Estados Unidos, que é aqui quando os estudantes se formam e Hum, antes de ir para a universidade, é naquele período antes de ir para a universidade, eles têm uma história que chama intervalo da primavera.
E aí eles fazem aquelas festas com bebedeiras horrorosas e vão para aqueles acampamentos, aquelas coisas que a gente vê em filme, sabe? Aqueles filmes que eles ficam lá, isso existe mesmo. É uma tradição deles. E aí, umas 2 semanas atrás, naquele Instagram Perrengue Chique, mostrou a festa desses americanos em Cancún, numa piscina lotada de gente cantando, dançando, com aquelas bebidas, não sei o que, tipo assim, no maior nível. Tava acontecendo nada, né? Tinha, nessa turma de 70 pessoas que foi para esse Spring Break, 44 estão com coronavírus. Olha só. Entendeu? Então, assim, sabe lá o que esses 44 não falaram com o pai, com a avó, com não sei quem, antes de poder descobrir que estava? Ou que tava, enfim, e tem muitos jovens que estão morrendo. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa perceber nesse momento é que ou a gente entende que existe uma outra vibração que vai levar a gente a ser mais bem-sucedido no novo mundo que já está acontecendo, ou a gente realmente vai ficar para trás, porque a gente não está mais vibrando na mesma história. Né? Isso que eu acho importante. Então, por exemplo, para vocês, né, eu vou falar de negócios, porque a Rede Empodera se fala muito de negócios também, né? Primeiro, você vai ter que acalmar essa mente. Você vai ter que internalizar esse processo. Primeiro, você vai ter que colocar aqui para dentro, para daqui vir para fora. Daqui é que o negócio vem para realizar. Então, na espiral de mudanças, eu mostrei isso o tempo inteiro. O tempo inteiro a minha busca era interna. O tempo inteiro a minha busca era o dia que eu encontrar isso aqui, ninguém me segura. E ninguém nunca mais me segurou. Entendeu? Por quê? Porque eu estou sempre fazendo o que eu quero, em termos de realização pessoal. Existem vários momentos, assim, por exemplo, sei lá, eu tinha um cliente X fotografando, que era um cliente super bom, que pagava uma grana alta, não sei o que lá. Então você conta com aquilo, né? Quando você tem uns clientes assim. E de repente o cliente fala, então a gente vai encerrar porque a gente não sei o que lá, não sei o que lá. O que era o normal de ficar? Nervoso, desesperado, né? Eu perdi aquela grana, não sei o que. Eu nunca passei por isso. Nunca. Porque eu uma porta assim, abriu outra, né? eu falava assim, gente, mas tipo, eu tô fluindo, e fluir é isso. Tipo, fica um para trás, vai chegar outro ali na frente. Então nunca faltou. Eu chego ao absurdo, não tô falando pra você fazer isso, mas eu chego ao absurdo, e o Alexandre sabe disso, que assim, tem momentos que eu tô escrevendo livro. Por exemplo, quando eu escrevi o livro do Life da Espiral de Mudança, eu escrevi. Eu nunca publiquei, mas eu transformei ele no vídeo, né? Mas tem que publicar, né, gente? Tem que publicar. A gente ia publicar ele agora, mas a gente decidiu lançar o Café com Luffy antes. Então eu estou escrevendo ele agora, então eu posso dizer que eu estou fazendo a mesma coisa. Eu falava assim, lá naquela época, um monte de gente ligando para trabalho, falando, Luffy, quer fazer não sei o que lá, queria te contratar, não sei o que lá, e eu querendo escrever. Eu tinha um absurdo, e eu tenho até hoje. Eu falo assim, para de me mandar trabalho agora. Aí era assim, olha a loucura. Olha a loucura. Eu não sei o que eu preciso me concentrar. Gente, era quase mágica. Eu fazia assim, ó, acabava. Ninguém ligava para trabalho nenhum. Aí depois você vai, pelo amor de Deus, agora você manda. Aí eu escrevi, até que a Lili, que era minha vizinha na época, uma vez ela foi, e eu lá escrevendo, igual um louco. Sabe as pessoas doidas escrevendo? Aí ela falou assim, mas cara, eu vejo você escrevendo aí há semanas. Você tem que trabalhar, como é que você vai pagar o aluguel? Você vai pagar suas coisas? Como é que você vai fazer? Aí eu lembro certinho de eu olhando para ela, falando assim, verdade, né? Nossa, eu preciso pagar umas contas. Pode voltar, gente. Os trabalhos inteiros. Isso é trabalho. Conexão. Tá vendo? Olha só. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, ou você joga no seu time sozinho, ou sozinha, ou você joga com o time todo. Eu gosto de jogar com o time todo. Quando a gente descobre que você está em harmonia, e você tem que estar em harmonia pessoal, física e espiritual, você começa a entender que você nunca mais vai estar sozinha. Sim, você vai estar cheia de gente aqui te ajudando. E não estou falando você tem que permitir essa gente te ajudar, né? Você tem que permitir tudo isso te ajudar. Porque se você se bloqueia, e não vai chegar até você também. Não vai. Mas eu não estou falando de espiritismo aqui, de várias pessoas, tipo, várias... Não é isso. Almas ali. São vários vocês. São várias camadas de você mesmo. Você mesma. Várias camadas de você mesma que se conectam e têm entendimento daquilo que seu cérebro ainda não sabe. Entendeu? Então, esses vários vocês é que têm um entendimento. Por exemplo, eu tenho uma coisa de conversar com a cidade. Então, por exemplo, quando eu morava lá com a cidade.
Ah, Quando eu tá. morava lá em Londres, assim como eu faço aqui em São Paulo, eu fazia uma meditação e faço para eu me harmonizar com a cidade. Porque na hora que eu me harmonizo com a cidade, eu pego a rua certa, com as pessoas certas, encontro sem querer a pessoa certa, no momento certo. Por quê? Porque eu estou harmonizado com o fluxo, inclusive, de como a cidade está se movimentando, porque ela é um organismo vivo. Olha que Sim, louco. verdade. Então são essas coisas que eu vou ensinando, mas é como são 30 episódios, fica difícil falar em uma hora. Mas na verdade eu Ah, fico é, te com certeza. despertando, eu fico te despertando para trazer você para esse entendimento que você não é você. Você é vocês. Vocês são vocês. Você é vocês. É isso. Você tem Viu, vários gente? vocês Ó, que isso te aí é toma pertencem. nota. É. Toma Então na nota, hora porque que isso realmente é muito forte, né? Muito importante você entender isso nesse momento. É, muito importante. E assim, e aí a espiral ela vai te conduzir de uma forma mais leve para que ela te traga realmente esse ensinamento aos poucos para você internalizando. Por isso que é legal você assistir, como ele é uma série de 30 episódios, tem muita gente que está ansiosa e assiste as 30 de uma vez. Mas na hora que você assiste as 30 de uma vez, você vai parecer que você assistiu um filme. E eu não Uhum. queria que você assistisse como se fosse um filme. Eu queria que você assistisse, respirasse em cima daquilo, Parado. entendeu? Aí depois você assiste mais um pouco, aí deixa entrar. Porque uma coisa, ela faz mais sentido depois que você entendeu a outra, Com né? certeza. Eu lembro Então que não vai você, ficar aí. lá, quando você estava fazendo a espiral, você sempre falava, assiste um, pensa, como você está falando agora, assiste outro, pensa. Aí agora, nesse Café com Luffy, você disse, né? Não, agora é o momento de vocês assistirem. Que antes você falava, Agora é o deixa momento. conectar, o momento que for, né, mais propício, você vai assistir. Mas agora você falou, não, agora é o momento. Então aproveita que vocês estão em quarentena, não vai poder sair de casa. Então, ó, assiste, para um Você sabe por pouquinho, quê? assiste de Quando a novo. gente fala desses assuntos de espiritualidade, e eu, gente, isso é que eu quero que fique bem claro aqui, principalmente porque a maioria é empreendedora. Eu sou uma Aham. pessoa Capricórnio que gosta de trabalhar, sou uma pessoa extremamente determinada de negócios, de business, então eu estou sempre fazendo coisas que são ligadas a trabalho que eu gosto. E estou Sim. falando de espiritualidade. Então você está me vendo aqui agora, nesse momento, falar: vamos falar agora para você meditar e fazer não sei o quê. Eu não estou fazendo isso, cada um tem o seu estilo. Então, assim, eu estou te dizendo que eu estou aplicando todo esse conhecimento Sim. na prática, para a gente não ficar achando que todo mundo que fala disso tem que ser uma coisa meio santificada, ou tem que estar em É, cima de um aham. palanque. Eu não quero entrar nessa onda. Eu quero entender que isso é real e vou aplicar na realidade. Eu não vou ficar vestindo de branco, deixando a barba crescer, para ficar falando: oi, gente, bom dia. Oi, bom dia, vambora, acorda aí, é outra coisa, sabe? Eu tô É, falando é de isso outra, mesmo. eu tô falando de uma prática real, de uma técnica espiritual. Olha, anota Uhum. isso, porque depois eu preciso falar essa frase forte. Então, isso é muito importante para a gente aplicar. A gente encontrar o que a gente realmente gosta de fazer, saber se conectar com essa história que você tem certeza absoluta que você está no caminho certo, se entregar para que isso aconteça, não ter dúvida alguma de que aquilo é teu caminho. E a hora que você encontra isso, você vai passar por todas as crises que a gente vai ter nesse mundo, porque a É. gente vai ter várias ainda, amor. Não vai parar aqui no coronavírus, não. Aí a gente vai ter 1000, porque a gente ainda vai viver muito tempo, então vai ter um monte de crises, e aí você vai saber passar por todas elas. Por isso que eu Isso, disse que agora era o momento. e se abrir exatamente para isso que você está falando, e se abrir, porque às vezes quando essa coisa nova chegar, você não tem medo dessa coisa nova que está chegando, né? Porque às vezes você vai Ah, mudar completamente de ramo, por exemplo. Você fazia uma coisa e agora você vai fazer outra coisa completamente diferente. Então você tem que estar completamente. aberto para aceitar, às vezes, uma coisa nova que está chegando, né? É. Lê uns comentários aí, algumas perguntas, vê se alguém tem alguma coisa para perguntar. Pergunta ainda não, mas o pessoal está falando bastante que é de Capricórnio, outros dizendo que já assistiu Life by Luffy, que vai assistir de novo, O e Life by pessoas Lu com a dizendo para espiral de dar mudança. oi. Desculpa, a espiral de mudança. Elogiando você, bastante gente fazendo isso. Ah, muito Mas obrigado. perguntas ainda não chegou. Olha aqui, eu brilho menos, vou ficar aqui agora. Então, eu vou falar para vocês isso, que eu acho que eu, durante o lançamento da Espiral de Mudanças, eu nunca fiquei fazendo propaganda para as pessoas assistirem, não. Porque eu achava que era uma coisa tão especial que só ia assistir quem encontrasse. Porque, de alguma Uhum. forma, todas as energias levariam ela a chegar até lá. E durante todos esses anos, porque ela tem anos que está no meu canal,
Durante todos esses anos, ela realmente foi encontrada pelas pessoas certas. São as pessoas que realmente estavam prontas para escutar aquilo. Porque o pessoal está perguntando se é no YouTube. É sim, Espiral de Mudança no canal Life by Luffy no YouTube, tá, gente? Então, Life by Luffy escreve assim, ó. Life é L-I-F-E, né? Life, B-Y, Luffy, L-U-F-E. Isso, a Silvia já escreveu ali, Life by Luffy. Isso. Aí, com o Life by Luffy, lá dentro existem várias playlists. Então, quando você está no início, home, você vai ver a primeira que chama Retratos da Casa, depois vem essa série nova que eu comecei, que tá toda vermelha, que é Quando Eu Vou na Casa dos Seguidores. Depois vem algumas outras séries, você vai baixando assim, e você vai ver Espiral de Mudanças. Aí ela tem a fase 1 e a fase 2, que é uma azul e uma laranja. São dividido a metade de episódio em cada um. Entendeu? Então é muito Ana Luciel escreveu: o que você diria para quem é materialista e não acredita mais, mas quer acreditar? Eu quero dizer para ela que essa história é materialista, porque você acha que o material é o seu sofá, o seu dinheiro no banco, sua casa, seu carro, você está achando que isso é material. Só que na hora que você entender que é burrice você ficar aqui lutando com garras e dentes, e você poderia estar lutando com todo um time, você abandona essa história que ficaram falando pra gente que era espiritualidade, que eram essas coisas muito santificadas. E não é muito longe, né? A espiritualidade não é santificação, ela não é isso, é um entendimento do seu eu completo. Então, se você é materialista e você quer ver as suas coisas realizadas na sua vida, é mais um motivo de você fazer. Porque lá você não vai me ver falando coisas para santificação de nada, não. Você vai ver o entendimento completo de como eu acredito e fui descobrindo ao longo de vários anos como que você lida com todos esses vocês que você tem. A Lúcia está perguntando como foi para você a fase de planejamento para sua mudança. Foi assim, ó. Porque eu não planejo. Cada um tem um jeito, tá, gente? Normalmente Capricórnio é todo de planejar, né? Eu não planejo. Eu sinto, eu sou uma pessoa que vou e sinto mesmo. Então eu não planejei. Mas teve momentos lá em Londres que eu precisava planejar, que foi assim. Eu estava trabalhando numa empresa e eu era diretor, olha que chique, eu era diretor de marketing de uma empresa que fazia campanhas publicitárias em 6 línguas. Essa era a minha função. Mas o que era isso? Qual a diferença de ser isso em Londres e trabalhar numa empresa lá em Florianópolis? A mesma coisa, eu era empregado e eu não queria trabalhar com isso. Então eu desisti dessa carreira fenomenal que eu podia estar ganhando uma grana lá para poder me entregar nessa história. Então, nesse momento, eu não tinha planejado e saí com uma mão na frente e outra atrás. Foi uma loucura, mas graças a Deus, em menos de uma semana eu achei esse emprego no jornal, etc e tal. Mas quando eu fui sair do jornal, aí eu já tinha aprendido que era importante planejar financeiramente. Quando eu saí do jornal para não fazer nada, porque daí eu não queria fazer nada, eu queria meditar durante 3 meses para poder finalmente encontrar o que eu queria. Eu não queria mais desculpa. Aí eu fiz isso, eu separei dinheiro e paguei 3 meses de aluguel, comprei 3 meses de vale transporte e separei dinheiro para comer durante 3 meses. E eu falei, em 3 meses eu preciso saber o que eu quero, mas eu não quero incômodo mais na minha cabeça, eu só quero parar para pensar, que é mais ou menos o que nós estamos tendo neste momento de oportunidade, de ficar em casa pensando. Então, verdade. Eu fiquei em casa, a coisa que eu fazia era ir para aula e eu meditava, mexia nas minhas coisas, me entendia, começava a entender. E aí, em 1 mês e meio, eu já tinha resolvido, já tinha descoberto que eu ia ser fotógrafo, o que eu ia fazer, como que eu ia fazer, e aí nunca mais parei. Então, assim, eu acho que o grande planejamento é separa um dinheiro para você viver as suas despesas principais durante alguns meses que você achar e se desliga completamente mesmo, sabe? Tipo, desliga, eu não tenho reunião, eu não tenho com quem falar, eu não tenho nada para fazer além de falar comigo mesmo. Aí eu vou tentar encontrar isso. Mas a gente está sendo meio forçado, então esse momento é o momento ideal, por isso que eu acho que você tem que assistir agora. Entendeu? Você sabe que eu falei isso, eu fiz um IGTV essa semana falando sobre isso. Que é para você realmente parar e olhar as suas finanças, olhar realmente o que você tem de despesas reais, assim, despesas fixas, aquelas que você pode tirar da sua vida, e ver se realmente você tem que estar tão desesperado nesse momento ou não, ou se você pode se permitir realmente
Ó, não, eu tenho esse valor que eu sei que eu consigo viver 3 meses, 4 meses, tranquilo, e vou me permitir ter esse momento para mim mesmo. Porque às vezes as pessoas entram nessa onda do desespero e quando vê, ela nem tá num Não, momento e tem outra financeiro tão coisa. ruim. E tem outra coisa, lá na época, do dinheiro que eu tinha, na hora que eu paguei o aluguel, paguei o transporte, a escola já estava paga. O que sobrou foram 5 libras por dia para comer, mas lá era no mínimo 20 libras por dia para comer. Nossa. Então, de cara, eu já assumi que eu ia fazer regime. Eu falei, Dani, eu tô meditando, a pessoa tá calma, ela Já não come. aproveita. Tudo bem, mas aí o que que acontece? Como as amigas da escola viam que eu tava, gente, praticamente flutuando, porque eu só meditava e tal. Elas trabalhavam em lanchonetes, elas me levavam sanduíche, era muito legal. Então, num dia eu era Tudo o cara tem do jeito, jornal. tá vendo? Num dia eu era o cara mais admirado da escola porque eu trabalhava num jornal fazendo uma coluna de turismo. Então, meu trabalho era viajar pela Europa fazendo coluna de turismo. Você não quer uma inveja maior dos estudantes naquele momento? Era aquilo. E no outro dia eu chego e falo, pedi demissão. A pessoa, oi? É o sonho da minha vida, você pediu demissão. E agora eu não tenho dinheiro para comer. Ai, que legal, eu estava feliz. Aí a pessoa assim, como você pode estar feliz? E eu feliz. Aí elas me levavam sanduíche de presente. Eu falava, ai, obrigado. Eu tava, tipo, sabe, realmente entregue à história toda. Então eu acho que é importante aquela hora que você se joga mesmo na história. Só que eu nunca fui a pessoa que fiquei com esse estereótipo espiritualista, sabe? Nunca. Nunca vesti uma roupa diferente, nunca fiquei fazendo cara, nada. Eu sempre fiz isso aqui prático. Deixa eu entender como é que essa coisa aqui funciona. Deixa eu entender como é que esse negócio aqui, sabe? Sempre foi nesse nível, assim. Entendeu? E Ô, Lupe, funciona. deixa eu só te comentar. Temos mais 10 minutos, então estamos indo para a reta final. Se alguém tiver também alguma pergunta, fala aí que eu passo para ele. Senão, vamos indo aí para essa reta final. Eu queria fazer um pedido para vocês que estão aqui. Dá um print nessa tela agora, posta aí no seu Instagram e pede para o pessoal assistir, porque vai ficar 24 horas ainda no ar, né? Manda aí pro pessoal, vamos fazer uma cara conhece. bonita. A minha imagem melhorou ou ficou ruim esse tempo todo? Melhorou agora. Tá. Então, gente, mas que gostoso a gente poder falar disso, porque hoje em dia eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo são que as pessoas não param para pensar isso. As pessoas, elas estão numa história toda assim, eu preciso fazer o curso de tal coisa, eu preciso fazer o curso daquilo, eu preciso saber fazer o marketing digital, eu tenho que fazer não sei o que lá. Ela começa a fazer um monte de curso, um monte de coisa, mas ela não para, às vezes, para entender que a grande história começa primeiro aqui. Sempre vai começar. Vamos voltar naquela história que eu falei hoje do Fred Mercury, que eu achei muito interessante, porque me tocou de novo, porque foi assim, na hora que o cara chega e fala assim, essa minha boca não é o meu problema, essa daqui é o meu trunfo. É aqui que eu tenho uma coisa mais... ele observar, ele saber que esse problema, digamos, que deixava ele feio, né? Esse era o problema, esse era o trunfo dele. E muito legal saber isso. Isso é muito maravilhoso. Então, assim, o que adianta? Vamos supor, ele poderia ter baixado a cabeça, saído com o rabinho entre as pernas e nunca mais cantado. Né? Mas não, ele olhou e falou assim, não, isso aqui, eu me assumo, tanto é que eu até comento, ele ficou depois bilhardário, e nunca foi no dentista arrumar. Por quê? Porque aquilo não era realmente o problema dele. Então nós temos que entender também quantas vezes a gente está olhando alguma coisa e o problema é dos outros, não nosso, mas a gente toma pra gente. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, ainda mais nesse momento agora, se você fizer alguma coisa de verdade, que você realmente gosta demais, que você sente que aquilo é muito mais forte do que qualquer coisa, você vai trabalhar fim de semana, de noite, qualquer hora, porque você não vai sentir que aquilo está te atrapalhando, esse é o caminho que você tem que seguir. Essa é a coisa que você tem que fazer e arriscar. Agora, por exemplo, vou fazer uma coisa que está na moda, vou abrir uma loja de alguma coisa que está na moda, por exemplo, sabe? Sei lá, paletas mexicanas lá. Sei lá, qualquer coisa. Aí daqui a pouco tem uma crise, aquilo lá, você não vai conseguir ter forças para passar por isso, porque aquilo não era a sua paixão. Aquilo não era o que te alimentava a sua força. Mas se for alguma coisa que você realmente faz, você vai ter uma impulsão, né, criativa de criar soluções para poder resolver qualquer crise que aparecer, entendeu? Isso é o mais importante para quem tem negócios, né? Teve uma pessoa que fez uma pergunta, Selma, mas eu não estou conseguindo ver, Selma. Qualquer coisa, bota de novo aqui, por favor. Sim, então passa para baixo. Eu estou tentando, mas ele não está me deixando mexer aqui. Teve uma pessoa que perguntou...
Ele não tá me deixando mexer, não sei se tá vindo muita pergunta e tal, eu não tô conseguindo Passa assim abrir para aqui a baixo que telinha. ainda tem. A gente ainda tem 9 minutinhos, dá para responder muita coisa. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre onde que veio a sua ideia para ter o YouTube, o canal do YouTube. Mais uma vez aconteceu. Ó, isso é muito importante, é uma das perguntas mais interessantes para a gente continuar a falar. Quando você está dentro dessa história da espiral, quando você está dentro dessa história de você estar realmente sintonizado com o seu propósito, as coisas acontecem, elas fluem. Então, por exemplo, eu tinha um blog que eu colocava fotos e textos. E eu estava percebendo que as pessoas estão muito preguiçosas, então elas não leem muito mais. Então eu falava, que adianta eu ficar escrevendo aqui que a pessoa não lê essas histórias. Elas olham as fotos rapidinho e quando elas olham as fotos, elas não enxergam o que eu queria falar para elas, elas não enxergam o sentimento que eu queria mostrar para ela, que era estar ali dentro. E aí um dia a gente estava em casa, eu pedi ao Alexandre assim, liga a câmera aí, Alexandre, me grava aqui. Foi desse jeito. A gente ligou a câmera e eu gravei uma história. Eu falei, vou contar a história de como foi entrar na casa daquela pessoa. E comecei. Nunca mais parei. Então eu não comecei o YouTube porque era uma técnica, eu não comecei o YouTube porque eu achava que eu queria ser famoso, eu não criei um negócio porque eu queria like, eu não achava que era uma técnica de comunicar com ninguém, nada. Eu só queria contar melhor a história para a pessoa. E outra coisa que agora você se reinventou, né, Lu? Porque como você não está conseguindo ir à casa... Ah, desculpa, travou e a gente se atravessou. Como você não está conseguindo ir à casa das pessoas, você se reinventou visitando as pessoas virtualmente. Isso foi muito legal, né? Sabe o que é o mais legal de tudo isso? Eu tenho programas inéditos para colocar aos domingos até metade de junho. Eu tenho esses programas, como se eu estivesse indo na casa das pessoas. Então, se eu fosse uma pessoa que estivesse relaxada, desesperado, só preocupado com o negativo, eu podia relaxar até metade de junho que eu tinha programa e depois eu pensava o que fazer. Mas eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando como eu estou igual a você. Então, na hora que essa oportunidade me veio de falar, poxa, mas se eu estou conversando com a Silvana aqui, ela podia me mostrar a casa dela? Pode, então tá. Então a gente começou a fazer isso. Então ele virou um programa extra. Ele continua tendo o programa de domingo e agora é um programa de quarta e domingo. Então, olha que legal. Que eu te falo, quando você flui, as ideias vêm, você não precisa ficar fazendo esforço, porque você está no fluxo, você está fluindo, você está em harmonia com a vida, você está em harmonia com todos. Por exemplo, quer uma outra ideia que eu vou dar, que tem tudo a ver com essa live que a gente está fazendo? A maioria das pessoas, eu acho que 100% das pessoas estão fazendo live com convidados, igual a gente está fazendo aqui agora. Foi muito engraçado que eu me toquei que as pessoas estavam fazendo live depois que eu já estava fazendo a live com a minha galera. De manhã, porque eu não chamo ninguém para fazer comigo. O que eu faço? Eu abro a live e começo a chamar as pessoas das casas. Eu estou fazendo companhia para as pessoas que estão em casa como a gente está. Eu vou lá tomar café com elas. E essas pessoas são as pessoas que a gente sempre sonhou se ver. Sabe, são pessoas que a gente nunca conversou, porque são seguidores de vários lugares. Então, quando você está fluindo nessa energia, você não está fazendo essa história porque todo mundo está fazendo. Porque se der 5 horas da tarde, 6 horas, e você pegar todo mundo que está ali falando, está alguém com um convidado ensinando alguma coisa. É verdade. Não é? Verdade. E eu, como não estou vibrando nessa história de tal que o mercado está pedindo, mas você está sentindo, a vida te dá de presente. Ela fala, olha, faz tal coisa. Ela faz de tal jeito. É verdade. E se você fizer aquilo ali? Por quê? Porque você está em conexão. Então, a espiral de mudança é essa conexão que vai fazer você fluir sem esforço. Você não vai ter mais esforço, as coisas vão acontecer. Por isso que muita gente pergunta, por que tudo acontece na sua vida? Uai, gente, porque eu estou conectado com a vida. Fluir. Eu deixo fluir. Fica esse recado. Isso mesmo, gente. E assim, a outra coisa também que eu tava falando, que essa questão de live, todo mundo fala assim, ai, mas live de novo. Mas eu falo, gente, se você se permitir assistir, as pessoas estão dando o que elas vendem normalmente para os seus clientes, eles estão dando de graça. Então tá vindo muita coisa interessante para você usar nesse momento, sabe? Você ter uns insights assim para o seu negócio. Então, o que a gente conversou aqui mesmo agora... o que a gente acabou de conversar aqui agora, eu sou contratado para fazer palestra para fazer. Isso. Entendeu? Então você tem a oportunidade de assistir agora uma coisa que você teria que se deslocar ou alguém pagar para você ver. Entendeu? Exatamente. Isso é verdade. Aí falta 2 minutos, 1 minuto e pouquinho. Ah, gente, eu queria agradecer todo mundo que veio. O pessoal estava querendo que a gente abrisse de novo. Hoje eu não vou conseguir abrir outra live, mas quem sabe outro dia a gente faz outra, né?
Mas sabe por que eu não vou abrir também, gente? Que eu estou escrevendo o livro Café com Luffy. Que E a vai gente ser tá doido pra lançado em maio. ver. Eu também. Então, sabe aquelas coisas? Estou imerso ali, parei rapidinho para a gente conversar, mas agora eu vou voltar lá para contar mais e mais histórias que eu quero compartilhar com vocês. Mas quero desejar sucesso para todo mundo aí. O canal no YouTube é muito fácil, é o que está escrito aqui em cima no nome Empodere-se. Está escrito Life by Luffy, tá vendo? Ai, vai acabar, eu acho. Não, Gente, não. vê o Café com Luffy todo dia de manhã. Vê todo dia de Não. manhã o Café com Luffy. Ah, é.